Boa tarde, estamos em mais uma Ação e Reação nesta segunda-feira, 27 de março de 2017. Hoje, Dia Mundial do Circo. Então, parabéns a todos que trabalham nessa área do circo, né? Que infelizmente está acabando, né? Mas é uma arte ainda muito bonita, muito bacana e muito legal da gente acompanhar, né? Hoje temos vários assuntos, né? O Sindserv pode ser multado em 50 mil por greve de servidores. Parece que o Saraiva falou que não recebeu a intimação ainda, mas a Justiça manda 80% da área de saúde e educação dos funcionários voltarem ao trabalho, segundo matéria aqui do Jornal Tribuna. Justiça libera reajuste de tarifas de ônibus de Santos. Essa é uma notícia ruim para a população, né? Liberar tarifa de ônibus vai ficar mais caro, ou seja, a vida do santista vai ficar mais caro, embora a gente tenha uma cidade plana, né, mas os custos subiram e a Justiça manda aumentar. Moradores relatam alagamentos após fim de obras do VLT em locais que não existiam antes. Matéria do Diário do Litoral. Mega mutirão de saúde realiza vários exames no AME. Exames que estão atrasados aí, tentando de uma certa agilização. Para compor a mesa hoje, temos o advogado, professor, comentarista aqui da casa, Vicente Cassione. Prazer, Vicente Cassione, obrigado por ter... Um abraço a você, Filete, mais uma vez uma honra estar aqui. Um grande abraço, querido amigo Clemente, e aos caríssimos telespectadores também, a minha saudação. Também o médico, diretor da Multimagem, José Carlos Clemente. Boa tarde. Prazer também, Filete, estar com você, com o Cassione, é sempre uma honra muito grande. E com você, telespectador, que nos brinda toda segunda-feira com a sua audiência. Nós não combinamos, né? Mas você veio com uma camisa lilás, eu com uma camisa mais clara e o Cassione mais escuro, mas quase a mesma tonalidade, embora quase a mesma cor com tonalidades diferentes, né? Vocês vieram de terno, eu vim... Não, eu vinha sem camisa. Isso é bom. Diz que o homem feliz é o homem que não usa a camisa. Mas eu estou com paletó por causa do frio que faz aqui no estúdio. Cada vez que a gente vem aqui, isso aqui é um freezer. Então, paletó é só para isso. Mas sabe que é a sensação térmica, Cassione? Quando o senhor licionou muitos anos, mas talvez naquela época não tinha ar-condicionado, né? Nunca tinha. Mas hoje em dia as universidades evoluíram, sei lá se é uma evolução, mas acho que colocaram ar-condicionado. Então isso é uma briga. No primeiro dia que eu vou ministrar aula, eu falo, olha, gente, infelizmente eu não sou termostato, nem tenho essa possibilidade de ser. Então eu sempre chego correndo, então geralmente eu sempre estou com calor, porque eu saio da minha clínica e vou para lá. Então é um deslocamento, e depois eu subo as escadas, tal. Então aquela coisa, para não pegar elevador, enfim. E vocês, às vezes, uns vêm do trabalho, outros estão mais tranquilos, já vêm aí e tal. Então, sensação térmica é ruim. Se eu desligar o ar-condicionado, o pessoal lá do fundo reclama. Se eu deixar ligado, o pessoal da frente reclama também. Então, eu acho assim, vamos sempre deixar ligado, quem tiver frio, vem agasalhado. É isso aí. Porque e toda a aula, mesmo agora terça-feira, uma aluna do professor, dá para se desligar? Eu desliguei. Só que o rapaz lá do fundo falou, pô, professor, mas está maior calor aqui. Então é complicado, né? É complicado essa questão, né? De sensação térmica, né? E o Cassione já matou isso aí, quer dizer, na verdade ele fez aquilo que você está sugerindo. Eu não vou mudar a configuração, eu vou me adaptar, claro, colocando não sou eu que mando aqui no estúdio, né? Isso aí é um estúdio que já é configurado, tem vários programas, tá? Por exemplo, o Paulo Alberto, às vezes ele vem com 10 pessoas no estúdio, então cada um, a gente consome 600, né? Vamos supor, 600 o aparelho tem 60 mil BTUs. Cada pessoa ocorre mais 600. Você põe 10 pessoas, são 6 mil BTUs. Cada metro quadrado é 8 mil. Então, se você fizer uma conta, se você puser 10 pessoas, a sensação térmica vai ficar mais quente, no caso, do que agora, que só tem 3 aqui. Então, é difícil para uma TV ordenar gerenciar isso. Não, mas todo estúdio de TV é muito frio. Sim. E tem que ser, na minha opinião, tem que ser. Que houve um tempo que havia uma televisão em Santos que você entrava para fazer o programa e saía todo mundo inteirinho molhado, com a camisa grudando no corpo, e isso aparecia inclusive na imagem. A pessoa ficava suando. Porque não tinha ar-condicionado no estúdio com esses refletores todos, né? Mas aqui a temperatura está boa. Eu é que, ainda mais na minha idade, as pessoas mais antigas sentem mais frio, não é? Você está novo, Cassione. Quantas pessoas queriam ter a sua idade e estar aí bem, falando, né? Contente. Bom, o Sindserv pode ser multado, Clemente, em 50 mil pela greve dos servidores. A Prefeitura de Santos garante que cobrará a execução imediata da multa diária de 50 mil.
caso o funcionalismo público não volte nessa segunda-feira ao trabalho. O presidente da Associação dos Servidores Públicos, o sindicato Flávio Saraiva, acusa a administração de querer intimar a categoria. Intimidar. Intimidar, desculpa. Intimidar. O que eu vejo é o seguinte... Obrigado, Cassiano. Independentemente do questionamento da prefeitura, eu acho que a justiça tem que ser acatada. Não dá para a gente dizer, não, eu não vou acatar porque o prefeito não fez isso, ou aquilo. E independentemente de qualquer questionamento, a gente pode até questionar a atitude do desembargador, que parece que foi quem fez isso, porque houve um recurso para o tribunal. Mas se é essa a posição do desembargador, então, portanto, da justiça, eu acho que tem que ser cumprido. Não dá para a gente burlar a lei, até porque no Brasil a gente costuma fazer isso, né? Não, ele falou, mas não concordo e tal. Quanto ao reajuste, isso a gente pode discutir ao longo do programa, se o reajuste está correto ou não, inclusive das tarifas, que você vai colocar isso aí, que realmente foi um aumento absurdo. Mas relativamente à lei, eu acho que tem que ser cumprido. Cassiano, o advogado Otávio Borba Vasconcelos Filho, né, que foi promotor, disse que a greve das merendeiras também pedirá uma instalação de inquérito policial contra os diretores do Sindserv por crime de desobediência à justiça. O fato é matemático. Aqui não tem interpretação. O funcionário público, prestador de serviços essenciais, por lei não pode fazer greve. O argumento a favor da tese é de que o indivíduo que escolhe ser funcionário público sabe quais são as regras do seu estatuto e as regras da lei. Então, se ele sabe, ele não pode, depois que está dentro do exercício funcional, fazer greve em nome do que quer que seja. Isto é o aspecto frio da lei. O argumento que se acresce a isso é, se não quiser se submeter a esta regra, vá para a iniciativa privada e não continue como membro do funcionalismo. Também não se discute isso. Agora, do ponto de vista da prática, os administradores públicos muitas vezes esquecem que o salário é sagrado e que o salário não pode perder o seu valor. Então, se a inflação é maior do que o reajuste que é dado ao funcionário no seu salário, é evidente que alguma coisa está errada. A lei diz que não pode fazer greve. Tá bom, então você deixa o salário lá no patamar inferior, a inflação vem, corrói o salário, e o funcionário que arma terá? A de cair de joelhos diante do prefeito, ou diante do governador, ou diante de quem quer que seja, para dizer, por favor, seja bonzinho, piedoso, caridoso. É uma situação complicada. Eu acho que em determinados momentos a lei tem que ser entendida no seu espírito. Isto é, eu não posso fazer greve como funcionário público a troco de qualquer coisa. Mas quando o meu salário está reduzido, diminuído, o tribunal que diz não pode fazer greve tinha que ser o mesmo que devia dizer: pague-se o salário corrigido com todos os acertos e ajustes que tem que ser feito. Isso é justiça. Se a justiça aplica a lei num sentido, tem que aplicar a lei no outro sentido. Não é? Então, eu acho que os funcionários têm razão, mas a lei está contra eles. Qual lei? Que diz que não pode fazer greve. Mas tem uma outra lei que está acima das leis, e é um princípio que está acima de qualquer tipo de regra jurídica, é de que o salário não pode sofrer redução. E quando você tem o seu salário que não é reajustado de acordo com os índices
Porque o banco cobra o que ele quer de juros. Os outros cobram o que querem de reajuste de preços. O governo aumenta impostos a hora que quer e vai aumentar outra vez. Aí o funcionário público, não o marajá, aquele que ganha cento e tantos mil reais por mês, com aquelas coisas dos acúmulos, das incorporações e tal. O salário normal do dia a dia do funcionário assim, tem que ser, sim, reajustado nos níveis que correspondam à corrosão que ele sofreu. Está claro isso? Claro para todo mundo, menos para esses aplicadores da lei que dão uma no cravo e não dão a outra na ferradura. O negócio interessante, eu vou aproveitar um gancho seu, Cassione, que é relativamente aos juros, já que você citou. Os juros de cartão de crédito já chegou a passar de 480 por mês, 486% ao ano, né? 486% ao ano. Mas se você emprestar o seu dinheiro, você, Cassione, eu, Filete, a 2% ao mês, 3% ao mês, o que daria em torno de 40% ao ano, você é agiota. Claro, crime de usura. Crime de usura. Então, se emprestar para eles é 1% com desconto. Não, você não pode fazer isso, porém o cara... Se emprestar para o banco, você deixa o dinheiro no banco. Ele cobra 12 vezes mais que você e ele não é considerado um agiota. Então, isso é uma coisa também muito maluca, que, guardadas as proporções, é similar a essa que o Cassione acabou citando. Quer dizer, a lei diz que não pode fazer, tudo bem, tem que obedecer a lei. Porém, essa mesma pessoa poderia decidir. Tem que ser assim, o prefeito, ou quem for, o governador, enfim. Por que não reajustou pelo menos referente ao índice do PCA, que acompanha o índice inflacionário? Claro. Né? Eu acho que realmente seria um fator Mas de a prefeitura justiça. diz que não tem condição, e aí? A prefeitura diz que não tem condição e acabou agora querendo reajustar as tarifas de ônibus para R$ 3,85. A juíza de primeira instância tinha determinado R$ 3,45. Deu 14. A juíza da segunda vara da Fazenda Pública deu o reajuste no máximo até R$ 3,45. Isso. A prefeitura recorreu e o tribunal manteve a decisão da juíza, não deu a liminar para derrubar a decisão da juíza. Aí o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o excelso e conspícuo desembargador Paulo Dimas Mascaretti, unilateralmente, quer dizer, numa decisão monocrática, passou por cima da decisão do próprio tribunal e autorizou o aumento a R$ 3,85, atendendo ao recurso da prefeitura e da grande e benemérita Piracicabana. Não é? Cabe recurso de alguém de algum lado? Não, cabe, porque a decisão da juíza era definitiva dela. Mas a decisão do tribunal era não dar uma liminar para cassar a decisão da juíza. Mas aí o presidente do tribunal, o excelso e conspícuo desembargador Paulo Dimas Mascaretti, Debelis Mascaretti, atendeu ao recurso da prefeitura e da Piracicabana. Agora o tribunal vai julgar definitivamente mais para frente, não é? Mas qual era a promessa de campanha do prefeito? Era de que ia baratear os custos do transporte coletivo. Tanto que existe uma ação ajuizada pela Defensoria querendo aplicar uma multa de R$ 580 mil no prefeito pelo descumprimento da promessa de campanha. Precisa no Brasil terminar a história de a corda arrebentar sempre do lado do mais fraco. Porque ou nós temos a corda no pescoço e ela não arrebenta, ela enforca a gente direitinho, pese você quanto pesar, ela aguenta e você se enforca. Ou quando você precisa se salvar, está no abismo e está tentando subir pela corda, a corda arrebenta. Na mão do fraco ela arrebenta. Isso precisa acabar. Então, esse registro que a gente faz aqui
é absolutamente em defesa do que é justo. E eu vou defender o que é justo até o fim da minha vida, porque eu não fiz outra coisa na minha vida a não ser isso. Queixem-se os incomodados se quiserem. Cassiano, essas decisões monocráticas não deviam ser para coisas mais amplas, que mexem com o Estado, não numa cidade, porque há um entendimento de um desembargador, dos desembargadores, que não deveria ter aumento. Aí hoje faz tudo para a justiça, que já é um erro, né? Mas, beleza, aí o juiz está lá para julgar e ele quando vamos supor, chega a demanda, ele tem que resolver. Aí não é culpa dele, é culpa da nossa sociedade que está judicializando tudo, né? Mas, por exemplo, aí o presidente vai lá e, de uma certa maneira, dá uma decisão. É comum isso, por exemplo, os outros desembargadores não se sentem meio... Poxa, nós estudamos aqui o caso, tal, decidimos isso. Aí chega alguém lá de cima, puxa uma pinça e fala, não, não é assim. Isso é compadrio. O presidente do tribunal tem um compadrio com o governo do Estado. E tudo aquilo que lhe vai às mãos, ele passa por cima dos seus colegas, que são os idiotas que o elegeram presidente do tribunal. A verdade é a seguinte, todo mundo só fala dos políticos. Os três poderes são feitos de seres humanos. Os três poderes têm seres humanos fracos, têm seres humanos interesseiros, têm seres humanos interessados, têm seres humanos corruptos, têm seres humanos que não têm vergonha na cara. Em todos os poderes isso existe. As pessoas têm medo de falar do poder judiciário, têm medo de falar do Ministério Público, têm medo, às vezes, de falar do Executivo. Então, a madeira que dá em doido é sempre no lombo dos políticos. Mas não pensa que o político é feito de uma matéria-prima, de uma massa de pastel, diferente da outra massa de que são feitos os juízes e de que são feitos os membros do Poder Executivo. Onde está o ser humano, você tem isso. Em todos os poderes há homens de bem. Em todos. Em todos os poderes existem homens dignos. Em todos. Agora, eu, nos meus 52 anos de profissão, eu vi muita coisa no judiciário, meus velhos amigos, muita coisa. Não pensem que estão todos no altar no Poder Judiciário. Não pensem isso. E isto vai da primeirinha instância até o Supremo Tribunal Federal. Meus olhos viram. E eu, portanto, sei o que eu estou dizendo. Esse desembargador, eu não tenho condição de dizer qual é a sua condição de idoneidade. Acredito até que seja um homem, por ter sido eleito pelos seus pares, um homem que não é condenável, vamos dizer assim. Mas não é só corrupção. Às vezes é o compadrio, às vezes é a amizade, às vezes ele dá uma ajuda aqui. A decisão dele, vocês viram no jornal Tribuna de hoje, foi para defender a economia, a estabilidade econômica e as condições financeiras da Prefeitura Municipal de Santos. Eu quase fui às lágrimas com esse despacho do desembargador. Clemente, quando ele mandou baixar a tarifa... Eu acho também incrível esse negócio, porque a senhora está falando uma coisa... Quando eu li, também fiquei assim, escuta, se você tem um serviço de concessão, no caso de empresa de ônibus, eu acho que o setor público ele não tem que garantir nada. Isso tem que ser uma proposta de risco. Quem assumiu... Ah, não, eu quero assumir. Tem uma licitação lá, sei lá o quê. É uma concessão, mas funciona sob o regime de licitação. Então, quem foi para lá já sabe qual é o risco, sabe qual a tarifa inicial, sabe os limites de reajuste de tarifa. E não tem que ser o setor público que vai bancar. Tipo, se não der certo lá, a prefeitura paga a diferença. Né? Que foi mais ou menos o que o jornal quis dizer. Que a prefeitura teria que ter um gasto adicional para compensar. E que, de certa forma, seria o próprio povo que estaria pagando.
ela quis dizer esse contexto. Eu não sei como é feito esse contrato, mas se foi feito dessa forma, eu já acho um absurdo. Porque aí a pessoa que entrou... A prefeitura suportará o ônus mensal previsto de 1 milhão e 300 mil, será o município de Santos. Já que o contrato reza que a prefeitura tem que realizar esse reajuste. Mas isso é uma coisa errada. Escuta, você está dando garantia para o outro, então qualquer um quer entrar numa licitação dessa daí. Evidente. Ué, vamos fazer aqui uma parceria, os três aqui, vamos entrar lá, porque se não der certo, der tudo errado, a prefeitura custeia, eu não vou ter prejuízo. Isso é um absurdo. Porque na iniciativa privada, quando você monta o seu negócio, o risco é todo seu. Se você não calcular direito, se você tiver um gasto adicional não previsto, se você não estudou aquilo lá, e nós comentamos isso tanto do centro de Santos, que quantas empresas quebraram. Então por que o setor público tem que ficar bancando a empresa privada se ela não conseguir o lucro que ela está prevendo? Você tem toda a razão, e veja que coisa interessante, na linha do que você está dizendo. A prefeitura tinha a favor dela, para não pagar os 3,85, uma decisão da juíza da segunda vara da Fazenda. E tinha uma decisão do Tribunal de Justiça que não derrubou a decisão da juíza. Portanto, a prefeitura podia dizer para Piracicabana, olha, a justiça está dizendo que eu só posso pagar 3,45. E a Piracicabana que corresse atrás do prejuízo. Não, a prefeitura está correndo atrás para pagar o 3,85 em vez do 3,45. Porque no contrato já tinha duas decisões. Não, mas no contrato que tem, quem suporta o prejuízo é a prefeitura. Sim, mas se a justiça deu razão já a que se pague 3,45, a prefeitura dizia, olha, meu filho, a decisão da justiça. Ela não publicou hoje meia página na tribuna para dizer que a justiça mandou os funcionários voltarem para o serviço? Obediência à justiça. Ela tinha decisão da juíza e decisão do tribunal a favor. Mas o dono da aviação não podia chegar, olha, você me garantiu aqui no contrato? Não, o dono da aviação tinha que ir, ele buscar isso no tribunal. Correr atrás disso. Aí a prefeitura diria, bom, agora não posso fazer nada, tenho que obedecer a decisão judicial. Não, quem correu atrás para pagar mais foi a prefeitura. Sim, porque ela assinou um contrato. Porque ela já tinha uma decisão está escrito contra isso. Ela, juntamente com a Piracicabana, recorreram. Teria que ser só a Piracicabana, né? Claro, ela que era interessada. Eu pagaria 3,85, mas a justiça mandou pagar 3,45, é o problema de vocês. Então já tem duas coisas erradas aí. A garantia que não devia ter sido dada. Claro. E depois tinha a faca e o queijo na mão da decisão judicial e não usou. Não, e também um outro aspecto que você comentou aí, né? E de fato está num vídeo aí que está circulando aí no WhatsApp, de que realmente houve uma promessa no sentido de que não haveria um aumento. Ao contrário, haveria um barateamento. Mas, Clemente, você e o Cassiano são dois empresários. Veja bem, em Santos nós temos muitas motos, muitas bicicletas e muita gente andando a pé. Quando você encarece a condução, talvez é uma pergunta, quando você encarece a condução, mais pessoas compram moto. Eu conheço várias pessoas. Quem pode, né? Mas, por exemplo, hoje eu estava com o Nicolau bem lá de manhã na 102.1, ele falou, eu mesmo financio algumas motos, bicicletas dos meus funcionários, eu já fiz muito disso. Trocar moto de funcionário e o cara me pagar em 10 vezes sem juros, eu já fiz muito disso. O Nicolau já fez também. Ou seja, será que, por exemplo, porque é muito mais barato eu deixar um veículo com ele, que ele fica contente, está com um veículo novo, vai sair fim de semana com a família, do que eu pagar a condução para ele? Isso se a Piracicabana mantivesse todas as linhas funcionando da 0 hora a 0 hora. Ela não tem prejuízo, porque quando chega num determinado horário, ela tira de circulação uma porção de veículos. A pergunta eu não estou preocupado com o prejuízo dela, eu estou preocupado assim. Todo mundo vai daqui a pouco eles vão pôr a planilha e falar, olha, prefeito, os ônibus não estão lotando. Porque se você cobra muito caro, caro a passagem, cada vez menos gente pega ônibus. E cada vez eles vão tirar ônibus de alguns horários, como o Cassione sabiamente falou, e vão falar, olha, não está enchendo, por quê? Porque tem muita gente que vai migrar para moto, para bicicleta, porque condução muito cara, você vê. O cara vai e volta, são R$16 quase, né? Você multiplica isso por 20, vão dar, se o cara trabalhar no sábado, você multiplica por 24, dá quanto isso aqui? Por 20 dá
quase R$400, né? Quer dizer, então vai dar aí R$320, mais 16 vezes 4 dias aqui, vai dar quase R$400, quer dizer, por mês de condução. Então impacta tudo, né? Impacta tudo, e eu volto a dizer, a grande maioria da população que anda de ônibus não tem condição de comprar um veículo. Sim. Porque se tivesse condição, compraria. Agora, veja o número de pessoas que ficam nos pontos depois de tal hora da noite, esperando passar de hora em hora, de sei lá de quanto em quanto tempo, um ônibus. Por quê? Porque a Piracicabana só coloca os ônibus para circular nos horários em que ela tem ônibus cheio. Nos horários em que ela tem ônibus vazio, e isso a prefeitura não vê. Não obriga que tenha ônibus. Não interessa se tem um passageiro. O passageiro tem o direito ao transporte coletivo. E quem se põe a prestar esse serviço tem que saber que ele tem que pôr o ônibus o tempo inteiro. E não recolher o ônibus quando lhe interessa, deixando uma parte da população sem condição de transporte. Com certeza. Também Mas a verdade é que mas os órgãos públicos sabem disso, né, Cassione? Claro que sabem. Sabe. Claro. Sabe. Isso aí realmente... Sabem tudo, e muito mais do que a gente imagina. Então, sabe, eu só acho que tem que ser um contrato de risco. Se eu for fazer um contrato com a prefeitura, por exemplo, você também, lá para cuidar do cachorrinho ou para fazer exame... Se você der um preço lá, olha, cada raio-x eu vou fazer para a prefeitura tantos reais. Se subir o custo do raio-x, você já deu aquele preço, você vai garantir por um ano lá. Não, e o preço é aquele, não vai mudar. Não existe uma garantia para mim. Mas se der Se o paciente não for, eu vou te pagar. Não, se o paciente não for, eu não vou receber. Mas se subir muito o raio-x por um problema lá, subiu muito, dobrou o preço do insumo, você vai ter que garantir o preço da prefeitura. Então, mas no caso da concessão de ônibus não é isso. Porque está escrito aí, você acabou de dizer, e eu já tinha lido, a prefeitura vai pagar a diferença. Porque estava no contrato. Então, poxa, tá aí, eu quero entrar nessa concessão, pô. Vamos montar uma empresa de ônibus aqui. Lembrando também que as pessoas querem Wi-Fi no ônibus, querem muitas coisas, mas esquece de uma coisa importante, os pontos, né? Outro dia eu passando ali pelo shopping do Armênio, lá pelo Praia Mar, né? Viu um ponto bem feito, com vídeos, com propaganda, com local para pôr aquelas revistas gratuitas, jornais gratuitos. Quer dizer, é um ponto que acolhe. Agora você vê muita criança, pessoal de terceira idade, cai uma chuvinha. Fomos em Santos, fica num ponto de ônibus. Então acho que vai aumentar sim, mas nós vamos exigir da concessionária que vocês, pelo menos 20% dos pontos vocês melhorem. Coloquem um local que a pessoa não tome chuva lateral, não tome sol, que vocês respeitem as pessoas, porque você deixar a pessoa na praia num dia de chuva, a pessoa se molha inteira. Então acho que Curitiba não é assim. Curitiba. São Paulo já melhorou bastante, acho que Santos também tem que melhorar. Nós vamos ao breve intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje, 27 de março de 2017, com o professor Vicente Cassione e o doutor José Carlos Clemente. Temos muitas perguntas aqui. O Uriel Vilas Boas mandou uma pergunta. O Uriel está bravo aqui, mandou uma pergunta para o Cassione e para o Clemente. Até quando vamos ficar na dependência de empreiteiras que ditam as regras em Santos? Até quando? Nós vamos ficar na sempre, até sempre. De empreiteiras e concessionárias? Até sempre. Não mudou nada, não vai mudar nada. Você pode ter todas as condenações do Lava Jato, que eu não acredito que vai acontecer isso. Já está em andamento, na minha visão, uma operação abafa. Vai parar no PT então, Clemente? Eu estou achando que sim. Para no PT? Eu estou achando que sim. Mas vai continuar do mesmo jeito, porque é endêmico. O problema é endêmico no Brasil. A corrupção é endêmica, está no dia a dia, em todos os setores de atividade, ela é endêmica. Então, ninguém pense que vai mudar alguma coisa, não vai. Agora, nesse instante em que nós estamos aqui, tem gente pedindo propina em todos os lugares possíveis e imaginários desse país. Ninguém se intimida. O bandido não se intimida, sai para a rua para matar ou para morrer. O ganancioso, o avarento, o ambicioso, o sujeito que quer enriquecer pela corrupção, ele não se intimida. Ele acha que nele não chega, ele acha que ele vai fazer bem feito. Então mudam os personagens, mas o enredo é o mesmo. Eu também concordo, Cassiano. Eu não vejo a configuração brasileira, ela foi tão permissiva durante tantos anos, né? E hoje parece mais do que nunca. E a gente está pegando um pedaço da Lava Jato, mas esse negócio de propina para o setor público sempre existiu, né? Na verdade, a vida inteira. A da Petrobras eu já sabia que existia há 30 anos atrás. Eu conhecia uma pessoa que trabalhava na Petrobras e que, na verdade, isso era rotineiro se oferecer propina para aprovação de ducto, aqueles ductos, né? O cara era um inspetor de ducto.
E tinha já a proposta, escuta, mas não dá para passar, não. Esse aqui tem uma irregularidade, mas não tem um jeitinho aí e tal, e com uma graninha resolve o problema e tal. Quer dizer, então isso é muito antigo, com os mensalinhos, os mensalões, isso é muito antigo, é cultural, e pior do que isso, porque as nossas próprias crianças hoje, elas já tem essa cultura, é muito cultural. E a gente vê molequinho já roubando na figurinha, no bafo, né? A gente não fazia isso no passado, mas hoje faz, não roubar. Ou seja, parece que não, mas assim, essa cultura vem lá de baixo já das crianças, e aí eu levo a vantagem, parar na vaga do idoso, da pessoa que tem problema, alguma deficiência física, eu dar um dinheiro extra para ter uma certa facilidade, é uma nota fiscal maior do posto de gasolina para cobrar da empresa, enfim, é uma série de coisas que não está só lá em cima. Claro que não. Então, quando essas pessoas sobem, essa cultura presente em todos, acaba combinando com isso que nós vemos aí e que não acredito que vai mudar, pelo menos durante séculos, viu? Questão cultural, então? É cultural. Então, vamos falar dos apoiadores, mandar um abraço pro pessoal do Ozan. Ligue para 32288000, www.ozan.com.br. Plano de assistência familiar Ozan. Faça como quase 500 mil pessoas na região que tem Ozan. Faça como Augusto Capô de Casa aqui na TV Com, Cirino, o Macaé nos seus sindicatos. Ozan para todo mundo. Você pode ligar agora e ter um bom desconto. Também tem aquele livrinho dos médicos, nessa época difícil, que muita gente migrou do plano de saúde para a saúde pública, né? Tem aquele livrinho com descontos dos médicos, laboratórios. Liga agora e peça um desconto como telespectador do Ação e Reação. Também mandar um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill. Fim de semana eu estive lá, Rua Lobo Viana 89, né? Comidas maravilhosas lá. Um abraço para o Nelson, para o Paulo, proprietários. Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Azeites importados, hoje em dia o azeite está com problema, né? Saiu a matéria no Jornal Tribuna essa época aí que muitos azeites aí foram reprovados, com muita taxa de óleo. A gente, até azeites importados que embalam no Brasil, tem esse problema, né? Como o Cassione falou, você falou, a corrupção é endêmica, né? Então o cara pega o azeite importado, coloca óleo, mas lá é o azeite do bom, né? Então, vários pratos maravilhosos, todos os dias das 11 às 16 horas, de segunda a segunda. Rua Lobo Viana 89 no Boqueirão, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Tem doces também, né? O Clemente gosta de ir lá, né, Clemente? Eu vou, toda semana eu vou lá. Toda semana. Então, o Cassiano também já foi lá. Mandar um abraço para o Eugênio Malavasi e o doutor Arnaldo, que estão vendo o programa, e manda um abraço para o professor Cassione. Um abraço para eles, eu retribuo afetuosamente. Temos muitas perguntas aqui. A dona Ivonete, gosto muito do programa, e principalmente das segundas-feiras. Acho o Cassione muito legal e sincero, e o Clemente também. Queria que vocês comentassem sobre os pontos de ônibus. Teve uma queda em São Vicente, doutor Clemente, que matou 2 pessoas no ano passado. Acho que você está certo, Filete. Temos que melhorar também o local para as pessoas esperarem os ônibus. Esse negócio de proteção, você estava acabando de falar agora há pouco, né? Algo que fosse no estilo de Curitiba mesmo, você ter alguma coisa que tenha segurança, ao mesmo tempo tenha proteção contra o vento, contra a chuva, contra uma série de coisas. Eu acho engraçado porque se você vê essa cobertura do VLT, na verdade ela faz isso aqui, ó, e ela vai para cima, ao invés de vir para baixo para proteger as pessoas, ela faz exatamente o movimento inverso. Então, mas acho que a distância é longa, acho que a chuva não consegue entrar lá dentro. Ela acaba entrando. Entra. Se for uma chuva de vento, ela acaba entrando. Eu reparei, eu achei que era como era longa, eu achei que dava para proteger, mesmo com essa... Não, o Clemente tem razão, naqueles dias de chuva horizontal, porque Santos é uma cidade que chove às vezes horizontal. Isso. A chuva não cai de cima para baixo, ela vem de um lado para o outro. Quem mora em frente à praia, quase todos os apartamentos entram água. Só se tiver aquele sistema blindado novo, aí não. Mas então eu não consigo entender. Porque a proteção dele vai ser nesse sentido, para baixo, ele é para cima.
Né? E se você vê os abrigos... tipo bigode texano, né? Como é que você vai pensar? Começar a fabricar guarda-chuva com esse formato vai ser interessante. Guarda-chuvas assim para cima. Então já começa por aí. Mas você concorda? O cara vai pegar um ônibus. Vamos por aqui no canal 2. Veja bem, a pessoa às vezes passa de carro, bicicleta, moto, skate e não vê. Mas pega um dia e pega um ônibus. Você vê que às vezes fica 130 pessoas num ponto, na hora de pico, como o Cassione falou, tem mais ônibus e tal. Vou ser bonzinho, vamos para na hora de pico. Fica lá. Mas se chover, fica todo mundo espremido. Tinha que ser um negócio com tampa lateral, como tem, por exemplo. Claro. Porque o Armênio fez? Porque você vai no shopping, entra no shopping, lá e não tem nada, mas ele tem que elogiar o que é bem feito. Você chega lá no shopping, não foi o poder público nem particular, deve ter sido o shopping, porque está combinando com o shopping, então você vai lá, tudo de madeira bonitinho, com vidro, teto de vidro, você vê a chuva caindo, lateral, propaganda, ele põe a propaganda dos cinemas que estão passando, quer dizer, ele está explorando aquilo também, mas está dando um conforto, a pessoa senta. Mas é estranho, né, que o Armênio faça isso, né? Ele faz tudo, né? Porque ele não faz nada, né? A cidade não tem nada feita pelo Armênio, né? Tudo que tem em Santos foram os outros que fizeram, o Armênio não fez. É o Armênio. Ainda bem que nós temos aqui o Armênio, porque senão tantas coisas de que a cidade se vale não existiriam. Se começa a pensar nas coisas que ele fez, tira isso, o que sobra? O Alcino fala que essa mesa é espetacular, parabéns pelo programa. Segunda-feira é o melhor programa da Baixada. Obrigado, né? Segunda-feira, mas com certeza pelo Clemente e pelo Cassione que estão aqui. A dona Rita comenta que ela pegou um Uber nos dias de chuva. Filete, peguei um Uber nos dias de chuva e paguei mais caro que o táxi. Diz que ela pegou o Uber, depois ela fez cotação e estava mais caro que o táxi, né? É porque o Uber tem uma tabela, quando tem muita procura aumenta, mas... aí ficou uma coisa que é a banana comendo macaco, né? Mas normalmente eu não sei, deve ser um caso isolado. Claro, porque na chuva, nos dias de chuva, o Uber estava mais caro que o táxi. Eu tive essas comprovações também. Porque a diferença é bem significativa, né? Bem significativa. Eu tenho um monte de gente da família que usa o Uber e você vê a distância percorrida, assim, como regra, é extremamente mais barato que o táxi, né? Então, esse caso é um caso excepcional. Não sei se a chuva tem alguma repercussão em função disso. Aumenta o preço quando tem mais procura no Uber, né? Não sei. Mas o Uber, em geral, veio para ficar. Eu acho que não tem como mudar mais isso. Está entrando numa outra rede também, né? Tem um concorrente, do Uber, mas que tem o mesmo sentido, né? Mas tem o concorrente do Uber, quer dizer, vai ficar mais complicado para o taxista. Clemente, Cassione, essa questão do Uber, táxi, como é que você acha que poderia resolver essa questão para que todos fossem felizes e convivessem bem? Ou é impossível? Os tempos mudam. E, às vezes, você pega o exemplo do Porto de Santos. Os portuários eram uma força, né, de trabalho muito bem remunerada e era uma força política muito forte. Até que esvaziaram, os tempos mudaram, veio a automatização, vieram os resultados da tecnologia e hoje você não tem mais isso. Os tempos mudam. Ou o táxi se reinventa, e eu não sei qual é a solução, ou a tendência, infelizmente, é a de os táxis serem engolidos pela nova fórmula que foi criada aí, que se deve à tecnologia. Porque se você não tivesse o Waze, não tivesse o celularzinho que mostra o negócio, se não tivesse esses aplicativos, você não tinha como criar o Uber. O Uber nasce de uma tecnologia que provavelmente os táxis podiam ter pensado nisso antes. Mas aí é que está, é um camarada que está sempre pensando na frente e descobre. Por que o Bill Gates hoje é o homem mais rico do mundo? O Google? Porque ele inventou o que ninguém tinha inventado. Esse é o grande problema. Quem inventou o Google também, né? Então, uma rede que absorve todas as informações. Tudo aquilo que vai encarecendo com o tempo, começa a perder controle, acaba sendo substituído por algum tipo de tecnologia para redução de custo. Eu vou citar um exemplo que o Cassione citou aí, vou complementar com alguma coisa. Você pega países desenvolvidos, sobretudo, no Brasil também, mas países desenvolvidos. Então, a menina que digita, que está digitando lá o laudo, pode ser o laudo médico, mas pode ser qualquer coisa, poderia ser o próprio jornal,
um próprio jornal lá, ela está digitando no sistema. Primeiro, que ela não consegue ser tão rápida quanto a tecnologia, já é uma coisa. Segundo, você tem que pagar um salário. E os custos no Brasil são tão absurdos que você fala, não, se eu fizer isso, eu vou ter que vender o jornal por tanto, mas não tem gente para comprar, por exemplo. Né? Ou eu vou ter que vender o meu serviço por tanto. Então, hoje você tem a tecnologia de reconhecimento de voz. Então, você está falando aqui. Quanto mais você fala, mais inteligente ele fica. A margem de erro hoje é praticamente desprezível. Você começa com um índice de acerto de 98%. Você vai falando e vai redigindo. Vai redigindo. Você está no celular, até no celular. Olha lá, ó. Você está falando aqui, está saindo lá. Até no celular você tem esse dispositivo, você pode falar e redigir. Você pode falar e depois você corrige. Então você pega esse sistema da Nuance, por exemplo, que é a empresa mais desenvolvida hoje no mercado. Você começa... São maneiras de baratear custo e alguém tem que se reinventar. Tem que reinventar, sim. A digitadora vai ter que fazer um outro tipo de atividade. Enfim, são aquelas mudanças que vão havendo em função disso. Até o Jornal Tribuna, o Jornal Tribuna tem mais de 120 anos, né? E está, de uma certa maneira, se reinventando. Você vê que ontem eles vão mudar o editor, vão mudar as pastas, até para competir com a internet, para ficar mais dinâmico, com mais opiniões. Você vê, eles falaram ontem que vão mudar o jornal, vão ter colunas que vão se agregar, outras vão separar, para que dê mais dinamismo para o jornal, para competir com a internet, que eles também têm, né? E a única maneira de ficar no mercado hoje, qualquer que seja, até a gente como profissional, né, é tentar reduzir custos. Você pega o metalúrgico, por exemplo, hoje. O metalúrgico fazia muita greve, não fora de São Paulo, as empresas foram embora exatamente porque fora não tem greve. Mas era muita greve, baixa produtividade, né? E aí ela fala, pô, eu não consigo colocar meu carro com um custo X capaz de ser absorvido pelos compradores. Aí vem o quê? Vem a robotização. E o robô vai lá e faz com mais perfeição, com muito mais rapidez, e acaba reduzindo o custo. Então, isso vai acontecer indefinidamente nas nossas vidas. E a gente vai ter que mudar para se adaptar. Então, o Uber vai ser da mesma forma, né? Cassiano, essa questão da terceirização, o Roberto pergunta o que o senhor acha da terceirização, né? Que hoje em dia está para ser aprovada, primeiro a ser a reforma da Previdência, né? Mas como está com muito embrólio, agora muitas categorias não vão entrar e outras também estão pleiteando não entrar, e aquela confusão toda, né? E a terceirização, né? Então vamos fazer a reforma que está mais próxima, que é a reforma trabalhista. A questão da terceirização, qual a sua opinião? Eu acho que há situações que são inevitáveis. Acabamos de dizer isso aqui agora. Não adianta você pode remar contra a corrente, mas você não sai do lugar. Enquanto os outros avançam e conseguem fazer as coisas de um jeito ou do outro, você pega os países mais desenvolvidos do mundo, eles saíram na frente, atropelando aquilo que era a resistência que existia contra as mudanças. Mas acontece que lá, além de o atropelo não ser dolorido, tanto quanto os atropelos que fazem aqui, porque nós temos vários Brasis dentro do Brasil. O grande problema que há no Brasil é que você tem um Brasil do semiárido, em que os gados estão... o gado está morrendo. Você vê o chão, cadáveres de animais estendidos, e lá o sertanejo ainda dizendo, tem que confiar em Deus que um dia chova. Quer dizer, este tipo de mentalidade, este tipo de realidade que você ainda tem dentro de um lugar do Brasil, você não terá num outro lugar do Brasil que já passou desse estágio, que já evoluiu. Então, quando você fala em Brasil, você tem que pensar que o Brasil é o Piauí e São Paulo. O Brasil é o Maranhão e o Rio Grande do Sul. Não há um Brasil idêntico. Onde é que está a maior produção agropecuária do Brasil? No Centro-Oeste.
Quem é que imaginaria isto há 50, 60 anos? Ninguém. Ninguém imaginaria. Onde é que estão os cafezais do Brasil? Trocados por cana-de-açúcar. Ninguém imaginaria isso. Então, essas mudanças são inevitáveis. E os encargos trabalhistas no Brasil são absolutamente onerosos. Quer dizer, é uma sobrecarga em cima do sujeito que tem que contratar um empregado. Por outro lado, por que o governo não cobra dos grandes devedores da Previdência, etc, etc? Você viu a relação? Você viu quantos bancos devem? Os bancos devem bilhões. Não adianta dizer que a empresa Mesbla, que já não existe mais, que foi uma das grandes empresas do Brasil de comércio, O Mapping, que eles são devedores. Não adianta mais dizer que esses são. Você tem que ir em cima dos devedores de hoje, que vão desde os clubes de futebol que foram anistiados, até grandes empresas, que são aquelas que pegam recursos no BNDES e esvaziam o BNDES. Tem uma demonstração que está correndo na internet, matemática, mostrando que se os grandes devedores graúdos do Brasil pagarem o que devem aos cofres públicos, cobre o rombo da Previdência. Então o problema não é discutir terceirização ou isso ou aquilo. O problema é acabar com a sonegação, com o calote, etc. Mas como é que você vai acabar? Eu estimulo, inclusive, a desobediência civil. Vai aumentar imposto de novo? Tinha que o Brasil inteiro, e aí é que eu digo, manifestação em frente ao MASP, na Avenida Paulista, não resolve nada. Tinha que ter uma conscientização cívica e dizer, de hoje em diante, o Brasil está quebrado, vai quebrar de vez. Ninguém paga mais imposto. Porque o que vai para o ralo é uma grande parte do imposto que nós pagamos. Então você não quer mais pagar. Ou porque não pode, ou porque não acha justo. E aí é que o judiciário tinha que entrar e não entra. Então não adianta. Todo dia eu digo a mesma frase. O Brasil acabou. Todo dia eu digo isso. No começo diziam que eu era pessimista e apocalíptico. Hoje estão dizendo, mas o senhor tem razão. O Brasil acabou. E olha para onde você olhar. Ah, mas tem gente trabalhando, tem gente investindo, tem gente inovando, tem gente na crise tendo uma outra mentalidade. Tem, mas isso não muda o quadro do Oiapoque ao Chuí. Pode mudar aqui um pouquinho, mas no conjunto a falência múltipla de órgãos está levando o Brasil não para a UTI, mas para o necrotério. Eu não vejo com pessimismo que muita gente vê a terceirização. Pelo contrário, eu vejo isso com otimismo. Todos os países do mundo já fizeram isso, né? E, de certa forma, grande parte da culpa por tudo isso, pelas mudanças, é pelas próprias leis arcaicas da CLT, né? E faz de uma tal forma que as coisas ficam complicadas mesmo. A terceirização, eu vou dar um exemplo, Cassione, que é um exemplo simples na minha área. Por exemplo, um técnico para instalar uma ressonância, quando ele é contratado pela empresa, ele demora 4 semanas para instalar um aparelho, uma ressonância. 4 semanas. O que as empresas fizeram? Elas terceirizaram, a grande maioria terceirizou. Esse cara, ele instala numa semana. Olha a diferença de produtividade. Então, o engenheiro normal, ele vai chegar às 9 e vai sair às 4 e vai demorar 4 semanas. O outro vai fazer numa semana, todos ganham. Mas esse cara, apesar de ter feito numa semana, ele não ganhou mal, não. Ele ganha muito mais do que se ele estivesse trabalhando por aquela hora. Ou seja, embora ele seja um terceirizado, ele ganha o dobro do que ele ganhava quando era CLT. Mas pelo fato de ser produtivo, a empresa pode pagar o dobro. Porque senão ela teria que pagar o quádruplo, claro, na outra ponta com CLT. A explicação está perfeita. Então, sim, ela não prejudica para as pessoas que trabalham efetivamente. Para as pessoas que ficam no WhatsApp não produtiva, vai acontecer isso.
E um exemplo típico, eu já comentei isso aqui uma vez, mas a GM fez um estudo da plataforma do Onix. A plataforma do Onix é a mesma, ela é robotizada, portanto, no Brasil não é pior que os outros lugares. Sim. É a mesma plataforma. Ela pegou Estados Unidos, 2 plataformas, pegou Alemanha, China e Brasil. Comparar as produtividades. Se faz um carro, homem-hora isso, cálculo de homem-hora. Ninguém vê se a China. A China faz um carro em 18 horas, homem-hora. Nos Estados Unidos, uma plataforma dava 18 também, e na outra 20 horas. Na Alemanha, 24 horas. No Brasil, 42 horas para fazer um carro. Porque sai muito mais caro. Então, mas a plataforma é a mesma. Isso significa que o brasileiro tem baixa produtividade. E enquanto a gente não se conscientizar, da mesma forma que os demais países, que o trabalho tem que ser sério, não pode ficar divagando do lado, não pode ficar contando novela, isso, aquilo, e encaminhar a mesma coisa de uma forma real, se dedicar, ter garra, a gente não vai conseguir evoluir. Ontem, por exemplo, a TV Record mostrou uma das maiores vergonhas de todas essas que a gente vê. O legado olímpico. Gastaram superfaturando bilhões. Foi triste essa matéria. Você viu a matéria? Eu vi a matéria na hora do almoço, não é isso? Passou a noite no Domingo Espetacular. Eu vi 11 horas da manhã até meio-dia. Olha, é inacreditável o que aconteceu com tudo aquilo que estava ali. A depredação, a destruição do Maracanã, das piscinas olímpicas, do velódromo, da quadra de handebol, de vôlei, de basquete, eles acabaram com tudo aquilo que foi feito. A empresa que estava obrigada a desmontar parte dos equipamentos e construir escolas desistiu, caiu fora. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, concordou com isso. Faço ideia quanto ele não levou para fazer isso. Aí fizeram uma nova licitação que aumentou o preço em 70 milhões, só numa obra que custaria 30, foi para 108. Então, acabaram. A Olimpíada foi o ano passado. Acabaram com o Parque Olímpico, acabaram com o legado olímpico. Vocês, em qualquer país do mundo, os responsáveis por tudo isso estariam presos, não é por pouco tempo, por 30 anos. Porque isto é um roubo escancarado do dinheiro público. Já ganharam no superfaturamento. Já ganharam quando construíram, gastando muito mais do que precisavam. Fizeram tudo bonitinho. Então os edifícios lá, todos que eram para vender os apartamentos, venderam naquela quantidade absurda de 7 mil unidades, acho que venderam só 20 unidades. Está tudo que nem um deserto, um cemitério. Isso em que país? Mostraram Londres, quando acabou a Olimpíada, o que fizeram em Londres com o legado olímpico. Mostraram a China, quando acabou a Olimpíada, o que fizeram na China com o legado olímpico. O que fizeram no Brasil? Jogaram no lixo o legado olímpico. Por isso que não há credibilidade quando se fala em rombo da Previdência, porque a Previdência não aguenta, porque se não aposentar com mais anos, os rombos no Brasil tiram 100 para o ralo. E os rombos que são oficiais são 20. Se você desses 100 que foram para o ralo salvasse 20, não tinha rombo em lugar nenhum. É o país da ladruagem, é o país da sacanagem, é o país da canalice. Infelizmente, e isto é em todos os setores de atividade, com as exceções que existem em todos os setores de atividade. Temos que encerrar o programa. Muito obrigado, doutor Vicente Cassione e doutor Clemente. Fiquem com Deus e com nossa extensa programação. Muito obrigado.